queridos! Boa noite! Estamos aqui neste momento. Olha, um beijo, uma boa noite, um abraço carinhoso para todos vocês. Hoje nós damos abraços virtuais, mas esse abraço virtual hoje tem liberado muito afeto, muito carinho. Amém? Queridos, hoje na live de hoje cedo, o Senhor me levou a uma reflexão muito profunda a nível desta nova vida em Cristo Jesus. De não se colocar vinho novo em odres velhos e não se colocar um pedaço de remendo de tecido novo em roupa velha. Então, mas agora nós vamos caminhar mais um pouco. Nós vamos caminhar para frente e vamos sedimentar os alicerces, a base do nosso cristianismo. Amém? Eu queria sugerir para vocês, porque hoje eu vou falar vários versículos. Corre lá, pega um lápis, um papel para você ir anotando os versículos bíblicos e depois você vai ler, meditar neles com calma, tá bom? Então a minha oração nesta noite, que é a presença doce, maravilhosa, reveladora do Espírito Santo, seja derramado sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a tua vida, aonde você estiver, na sua casa, que possa entrar pelas portas da tua casa, varrendo, levando toda a atmosfera estranha para fora e trazendo uma atmosfera do céu. Eu quero chamar a existência o que está no coração do Pai. Eu quero chamar a existência os propósitos eternos do Pai. Eu quero chamar a existência a mente de Cristo para nós, para que nesta noite nós possamos realmente ampliar a nossa compreensão e a revelação a respeito do plano eterno de Deus. Amém? Então já pegaram o seu papel, a sua caneta? Então eu quero iniciar nesse momento. Hoje nós estamos com uma música de fundo, né? Da Laura Abba, quer dizer pai, papai, papaizinho. Então, ele fala dessa intimidade. O meu coração fica em júbilo quando eu ouço essa música e ela fala de um relacionamento tão íntimo com Deus. Porque é isso que o Senhor almeja, de nós sermos uma grande família, de muitos filhos iguais a Jesus. Então não é só o plano de Deus que vivamos como filhos. Eu e você precisamos ter a revelação de como vive um filho de Deus. Como que isso acontece? Nós, pessoas humanas tão falhas, mas nós vamos chegar justamente no ápice da mensagem, no coração da mensagem, e com certeza nunca mais você irá esquecer o que significa ter Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, ter o nosso Pai Celestial como Pai, Abba, papai, e temos o Espírito Santo como o nosso ajudador, o nosso consolador que habita dentro de nós. Então eu quero convidar você aí na sua casa, abrir comigo a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, Evangelho de João. Vou colocar o óculos porque hoje um pouco escuro aqui, fica complicado. Então, eu quero justamente meditar com vocês João 1, a partir do verso 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito iria existir.
A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Verso 6. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Ele não era a luz, mas ele veio testificar a respeito da luz, para que todos os que viessem a crer por meio dele. Ele, como disse, não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os que não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada, preste bem atenção, a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Amém, queridos? Amados, nós estaremos hoje fazendo uma análise, uma reflexão entre religiosidade e cristianismo. A palavra nos diz que a lei, os mandamentos, Deus enviou através de Moisés a lei para quê? Para que o homem pudesse ver, chamar pecado de pecado e justamente poder temer a Deus na prática e na obediência. Então a lei produzia temor e medo, porque era a forma que Deus começou a introduzir na humanidade a sua palavra, o seu caráter, a sua personalidade. Porque a personalidade de Deus que refletia no homem, ela se perdeu no jardim do Éden. Quando o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado entrou e o pecado deteriorou. O pecado fez com que o DNA do homem sofresse mutações. Hoje falamos tanto de mutação, célula que houve uma mutação e uma doença que degenera, surgiu a partir de uma mutação de uma célula. Então, lá no Jardim do Éden, a entrada do pecado, do vírus da morte, gerou uma mutação no DNA do homem. Então, queridos, e o homem passou a viver corrompido e um abismo chamava outro abismo, um pecado chamava outro pecado. A terra começou a ser cheia da maldade, de guerras, daquilo que era contrário a Deus que criou os céus e a terra. E a terra foi se corrompendo, o homem se perdeu e o homem estava em trevas. E tanto que a palavra nos fala que este mundo, ele jaz, quer dizer, ele está morto no maligno.
jaz no maligno. Então o homem deu a Satanás o cetro do governo desta terra. Deus havia dado para o homem o governo. Ele diz: crescei, multiplicai e dominai a terra. Então Deus havia dado uma autoridade. Deus havia dado a terra aos homens. Mas era para que os homens pudessem expressar o caráter de Deus, a justiça dele, a vontade dele, os propósitos dele. Mas não foi assim que ocorreu. Então, naquele momento onde o pecado entrou e trouxe morte espiritual para a humanidade, trouxe trevas no interior do homem, então naquele momento o propósito de Deus não foi frustrado, mas fez uma pausa, porque toda semente produz frutos segundo a sua espécie. Então, como Deus havia colocado o seu espírito dentro do homem, o homem estava apto em Deus para produzir frutos santos, bons, porque tudo que Deus fez era muito bom. Então Deus criou o homem para produzir frutos bons, para refletir a sua glória na terra, porque dentro do homem havia a semente de Deus. Mas quando essa semente do pecado entrou, o homem começou a produzir morte, violência, corrupção, vingança, destruição. Então tudo que era mal começou a brotar de dentro do homem. Então, e aí Deus trouxe, através de Moisés, uma lei, um caminho, para que o homem, mesmo natural, pudesse começar a discernir que havia um Deus sobre os céus, e Deus, usando os seus profetas, foi trazendo à terra parâmetros do certo e do errado. Mas isso não era suficiente para que o homem fosse salvo. Não. Mas a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou tanto o mundo, mas tanto, que ele enviou o seu filho Jesus para morrer no nosso lugar. E aí, na última parte desse texto, do verso 16, capítulo 1, verso 16, diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho veio nos mostrar o Pai. Então, queridos, era impossível ao homem obedecer toda a lei, porque era para obedecer todas. Mas quando Jesus veio, ele veio para cumprir a lei. E no primeiro momento ele cumpriu, no primeiro momento ele praticou, no primeiro momento, mas só que ele trouxe a essência do Pai, que era o amor. Então, amados, eu quero assim trazer um pensamento mais profundo e com respaldo bíblico a respeito dessas verdades, não é? Então, nós vamos olhar. No Antigo Testamento havia a velha aliança. E após a morte e ressurreição de Jesus, iniciou a nova aliança. Então, em Moisés havia o antigo pacto. E agora em Jesus Cristo há um novo pacto. Então, nós vamos ver que realmente o Senhor quis deixar as diferenças claras. E eu quero trazer um paralelo da velha aliança e a diferença entre a velha aliança e a nova aliança, que você vai poder compreender com clareza. Então, queridos, aqui nos diz que a velha aliança era baseado, ela tinha como alvo o comportamento humano através da obediência
ou desobediência aos mandamentos de Deus. Determina recebermos a bênção ou castigo nesta vida, segundo a lei de Deus, a lei que foi dada a Moisés, que está lá em Deuteronômio 28. Primeiro versículo para vocês anotarem. Deuteronômio 28 diz: se hoje ouvir a voz do Senhor e obedecer, essas bênçãos o alcançaria. E vem uma lista de bênçãos. Mas no mesmo capítulo 28, ele diz: mas se ouvir essa palavra, esta lei, e não obedecer, as maldições virão e te alcançarão. Então aqui era, se você obedeceu, você é abençoado, mas se você desobedeceu, era amaldiçoado. Então não é que Deus amaldiçoava, mas a ausência da prática, da obediência, fazia com que o homem se tornasse vulnerável e frágil ao pecado. Então o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, na velha aliança, era baseada o comportamento do homem na prática, na obediência ou desobediência da palavra. Mas, na nova aliança, em Romanos 1,17, então ela diz justamente que o justo viverá pela fé. Então, assim, Romanos 1,17. As boas novas revelam como Deus opera a justiça, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé e não por comportamento, não é? Nós, seres humanos, estamos acostumados a um amor condicional, né? A gente fala para os filhos: olha, se você fizer bonitinho, se você comer tudo direitinho, você vai ganhar um presente. Você vai poder sair, mas se não fizer, vai ficar de castigo. Então, o amor que nós conhecemos, o amor terreno, é um amor de condições. Se você faz certo, você merece o amor. Se você faz errado, você é castigado. Então, nós temos isso incrustado na nossa mente. E continuamos tentando relacionar com Deus, tentando agradá-lo através das práticas, do comportamento, das atitudes. Há um esforço, ainda uma mistura do antigo pacto com o novo pacto. Então, quando a pessoa ela não recebeu a revelação do novo pacto, que é pela fé, o justo viverá pela fé. Então, nós que nascemos após a vinda de Jesus, a sua morte e ressurreição, nós somos chamados a andar pela fé, crendo que Jesus Cristo levou na cruz todo o nosso pecado. E nós cremos que ele levou a morte. E quando assim nós cremos, nós descansamos no amor e na fé. Cremos porque Jesus já pagou todo o preço. Tudo foi consumado na cruz do Calvário, porque havia necessidade de um justo, sem pecado, pagar a dívida de nós, pecadores. Então, quando Jesus fez isso, a figura de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, justamente veio e morreu no nosso lugar, uma única vez. Então, quando nós nos abrimos para conhecer os princípios do novo pacto, os princípios da graça sobre graça, vivendo em graça, a graça de Deus, é maravilhoso, nós nos tornamos pessoas livres no Senhor. Então, em Romanos, de 1 a 5, também marca do capítulo 1 ao capítulo 5. Ele é longo, não vou ler agora, mas para você ler depois o contexto bíblico, amém? E voltando agora, então vou fazer velha aliança e nova aliança. Agora o segundo ponto da velha aliança, a motivação básica para a conduta humana era o temor a Deus, era o medo, era o medo. Então tinha-se uma visão de um Deus que quando Moisés subiu ao Monte Sinai para buscar as tábuas da lei,
O povo que ficou no pé da monte via relâmpagos, via trovões. Então a imagem de um Deus bravo, um Deus poderoso, um Deus soberano, mas um Deus que fazia tremer a terra. Então, nesse medo desse Deus, medo de cair na mão de Deus, os antigos se esforçavam para praticar a lei. Só que era uma coisa que não era de dentro de nós. A carne estava enferma por causa do pecado. Então o pecado tornou impossível a prática total da lei. Então Jesus veio para nos dar o escape. A lei veio para justamente dominar nos corações, para inspirar as práticas e mostrar as falhas. A lei estava sempre mostrando o pecado, sempre mostrando a falha, sempre apontando. Foi necessário, porque o homem não sabia o que era bem e o que era mal. Então precisou vir um prumo, uma lei que pudesse dar este parâmetro para a humanidade. Então, mas agora vindo para a nova aliança, qual era a motivação básica da nova aliança pós-ressurreição de Jesus? Em Romanos 5:8, justamente fala, e em 1 de João 4:18, nos fala, a base era o amor de Deus. A base do relacionamento é o amor. Senhor Jesus falou assim: se tu me amas, obedeça os meus mandamentos. Se tu me amas, então às vezes a gente fala, ai Deus eu te amo, Deus eu te amo. Então tem um texto da palavra que diz assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não obedecem os meus mandamentos? Então, muitas vezes, por causa dessa mistura, desse legalismo, desse entendimento da velha aliança, as pessoas continuam vivendo hoje, no tempo da graça, da forma antiga, angustiada, pesada, não se achando merecedor. Mas a graça fala que nós não somos merecedores, que não foi por obras, mas foi pela fé. O Senhor nos deu a graça pela fé. Se eu creio que Jesus foi lá e pagou a dívida, a minha dívida, eu vou desfrutar da liberdade. Porque se o Filho do Homem me libertou, verdadeiramente sou livre. Mas na antiga aliança o povo estava sempre ali querendo agradar a Deus, um dia fazia, outro dia não fazia, um dia ajudava, outro dia não ajudava, e nisso a mudança não vinha do coração, mas vinha de uma prática exterior. Mas no amor não existe medo. O amor de Deus, quando foi derramado no nosso coração, ele nos inundou com seu amor, com a sua graça. O amor de Deus lança fora todo medo. Todo medo. O nosso Deus não acusa. O nosso Deus não nos ameaça. O nosso Deus nos ama. Ele inspira em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Nessa relação de amor e intimidade, o Senhor, através do seu Santo Espírito, ele nos inspira a frutos santos, aquilo que brota do nosso coração vivificado, do nosso espírito vivificado. O Senhor não violenta, o Senhor não força, ele não enfia nada goela abaixo para nos oprimir e para exigir de nós. E tem alguns textos bíblicos que para mim são divisores de água. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele estava para subir aos céus. E ali ele chamou os seus discípulos. Então, porque eles iriam por todo o mundo pregar as boas novas. Então, quando Jesus estava passando, fazendo a sucessão, ele não perguntou
para eles. Quantas vezes que tinha lido a Bíblia, né? Não era a Bíblia, era o Torá. Quantas vezes fez isso, quantas vezes jejuou, quanto Jesus não confrontou atitudes e comportamentos dos seus discípulos. Apenas ele diz: vocês me amam. Vocês me amam. O único atributo, o único requisito que aqueles discípulos precisavam ter e levar como a fonte de motivação, a fonte da vida e a conexão com Deus era o amor. Porque era o amor a Deus, esse amor sobrenatural que foi derramado, que os fariam perseverar, ter resiliência, passar por prisões, perseguições, mortes, por amor. Os mártires da igreja primitiva, quantos por amor a Jesus permaneceram firmes e foram lançados no Coliseu para ser devorado pelos leões, porque eles não negaram a sua fé e o seu amor a Jesus Cristo. É o amor que dá sustentabilidade, é o amor que nos mantém no caminho, é a revelação desse amor, o amor da nova aliança, é que nos faz forte, faz com que a sua misericórdia seja renovada em nós a cada manhã. Então, verdadeiramente, e nós amamos, queridos, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou enquanto éramos inimigos. Ele nos amou quando nós estávamos distantes. Ele nos amou quando nós éramos pecadores. E através desse amor, nós que recebemos a Jesus, fomos justificados. Justificados. Hoje, não somos mais rotulados de pecadores, porque no reino do Espírito, ou você é uma coisa, ou você é outra coisa. Nós, aqueles que cremos em Jesus Cristo, nós fomos lavados, redimidos, justificados, nós fomos redimidos. Então, diante dos olhos do Pai, Ele nos vê através de Jesus Cristo. E Ele nos remiu e nos redimiu para que nós pudéssemos viver em santidade. Mas daí você fala, mas a Bíblia fala que aquele que diz que não peca é mentiroso. Sim, mas o fato de sermos redimidos e justificados tirou a sentença, tirou o rótulo de cima de nós de pecadores. Nós somos filhos do Deus vivo. Nós somos filhos do Pai Celestial. E quando nós pecamos, tropeçamos, nós temos Jesus, o nosso advogado, sentado à direita do Pai, que nos justifica, que nos perdoa. Então, o pecado em nossas vidas precisa ser acidente e não uma prática. Então, as pessoas que são filhos de Deus, que vivem ainda na prática, porque acha que a graça cobriu tudo. Não, a graça sobre graça nos leva cada vez mais perto de Deus. E quando nós nos aproximamos mais de Deus, nós ficamos parecidos com Ele. Nós somos santificados, nós somos purificados. E essa santificação, ela é algo que acontece continuamente em nós todos os dias. Porque pelo único sacrifício de Jesus na cruz e o derramamento do sangue do Cordeiro, nós somos lavados e justificados. É o sangue que nos perdoa os nossos pecados. Então, como filhos, a palavra de Deus diz, aquele que é filho de Deus não vive na prática do pecado. E o que é pecado, queridos? Já falei outro dia, é errar o alvo. É ao invés de você ser guiado por esse Espírito que veio habitar dentro de você, você entra na carne, faz do seu jeito, do seu temperamento, né? Então, queridos, continuando aqui. Agora, a garantia desta aliança, aliança do pacto, aliança antiga, era o sangue de animais, sinalizado
que a morte produzida pelo pecado foi paga, mas produzindo uma purificação provisória nos pecadores. Porque aquele sangue de animal, ele não tinha poder de apagar os pecados, mas era, como diz, uma purificação provisória, mas aquele sangue apontava para Jesus, para o sangue do Cordeiro que haveria de ser derramado. Então, no Antigo Testamento, nós vemos os sacrifícios, não é? Ali os holocaustos sendo apresentado a Deus. Somente o sumo sacerdote podia entrar para oferecer sacrifícios. Hoje não. Jesus, o Filho de Deus, nessa nova aliança, nesse novo pacto, abriu um novo e vivo caminho que nos dá acesso à presença do Pai. O véu foi rasgado de cima a baixo, o véu que separava o santíssimo lugar do santo lugar e do átrio. O véu foi rasgado. Então esse véu foi rasgado na cruz do Calvário, na morte de Jesus, quando o seu corpo foi transpassado. E porque o véu foi rasgado, os portais dos céus foram escancarados para que nós pudéssemos ter acesso à presença do Pai. Por isso, entremos com ousadia, com intrepidez, num caminhar de fé, andando por fé e não por vista. E cada dia e cada momento nos tornaremos mais íntimos e mais conectados com o nosso Pai Celestial. Então, na antiga aliança, era o sangue dos animais que era a garantia pela purificação provisória, né, dos pecados. Mas na nossa época, após a ressurreição de Jesus, a garantia da aliança era o sangue, a morte de Jesus Cristo. O sangue que fala no reino do Espírito. O sangue que riscou toda a dívida da humanidade para todos aqueles que nele crêem. E é justamente neste sangue, não é? Que somos justificados, porque Jesus morreu no nosso lugar. O Filho de Deus, ele nos comprou. Amém? E no quarto ponto, é a administração do pecado, sacrifícios de animais e separação entre o ser humano e Deus. Não é? Como eu acabei de falar, era separado, era totalmente separado, mas em Cristo Jesus, todos os nossos pecados foram pagos eternamente na cruz. E tem outra. O nosso Deus, quando vamos a Ele e confessamos os nossos pecados, Ele lança no mar do esquecimento. Queridos, eu quero dizer algo para vocês. Nada nesta terra, não existe oração poderosa, não existe jejum, não existe penitência, não existe campanha de oração, não existe nada que substitua arrependimento e confissão dos pecados. Deus é misericordioso para nos perdoar, mas antes dele nos perdoar, o nosso coração precisa se render e dizer: Deus, eu pequei contra ti, pequei contra o meu próximo. Então, em fé, você e eu tomamos posse do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. Então, há perdão eterno. Então, por isso, queridos, muitas pessoas, por não conhecerem a Bíblia, ficam equivocados e se afastam porque acham que Deus não ama, que Deus castiga. Não, Deus não castiga. O castigo ficou no Antigo Testamento. Hoje, não é que Deus castiga, né? Tem pessoas que falam: o corona é castigo de Deus.
tudo foi consumado na cruz do Calvário. Queridos, nós estamos debaixo da cobertura, da proteção e do poder de Deus. Então, quando nós cremos, nós o que cremos, somos cobertos pelo sangue. Muitas vezes somos atingidos por estilhaços. Muitas vezes o nosso homem exterior se abate, mas o nosso interior se renova a cada dia. Então, o benefício da nova aliança, meus amados, é justamente poder ter acesso à fonte de vida que foi plantada dentro de nós. Quantas vezes estamos angustiados, estamos aflitos, estamos perturbados, estamos ansiosos. Não é para nós ficar, mas fulano, ora para mim, ora para mim. Vai ao Pai diretamente, derrama o seu coração diante de Deus. O Senhor habita dentro de você, se é que você já o recebeu como Senhor e Salvador. Então nós estamos aqui na era da graça, tendo os benefícios da vida de Jesus. A plenitude estava nele e ele distribuiu essa plenitude para nós. João 10:10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida plena, vida abundante. Então não é essa vida que você vai para academia malhar, essa vida que você faz uma dieta saudável, não é a vida biofísica, é a vida Zoe, é a vida que reina, o reino de Deus, essa vida para que nós pudéssemos ter plenitude. Então, às vezes, a gente quer ser feliz. Uma vez eu fiz uma entrevista e a pessoa me perguntou assim: você quer ser feliz? Eu falei: não, eu quero ser plena. Plena da presença de Deus, da paz, da alegria, do júbilo. Então, felicidade não é a minha meta. A minha meta é desfrutar cada vez mais da plenitude, da vida de Deus em mim, dos pensamentos de Deus ocupando o lugar da minha velha maneira de pensar. A alegria, a paz, a perseverança, a determinação. Eu quero ser cheia disso, cheia da coragem, cheia do vigor, cheia de força espiritual, porque sabemos que nós temos um limite na nossa vida física, a idade vem aí, e ela, vem porque é o ciclo natural, mas aqueles que confiam no Senhor correrão e não se cansarão, e terão as suas forças renovadas, e voarão com asas como a da águia. Essa força espiritual é a força do nosso homem interior. Então os antigos não tinham, vou chamar de usina nuclear dentro de si. De tempo em tempo o Espírito Santo vinha sobre um homem separado para ser boca de Deus, o profeta. Mas Deus veio a nós através de Cristo Jesus e para fazer morada eterna dentro de nós. Então, o benefício do novo pacto e da nova aliança é poder ter esta vida plena, espiritual, grandiosa, essa vida de paz, de fé e de esperança dentro de nós. Amém, queridos? Então, não queira agradar a Deus praticando coisas no esforço da tua carne. A Bíblia diz assim: maldito é o homem que usa a força do homem, mas bem-aventurado é o homem que faz do Senhor as suas fontes. Não tenha em você mesmo os recursos para viver, mas como nós somos participantes desta grande família de Deus, Jesus já removeu o que nos separava do Pai.
Hoje nós podemos em qualquer lugar, não é dentro de um templo da igreja, não é dentro de lugar físico, porque Deus não habita em lugares construídos por mãos humanas. No Antigo Testamento havia o templo, havia o átrio, havia o santo lugar e o santíssimo lugar, e lá estava a Arca da Aliança, que falava a presença de Deus. Mas esse santíssimo lugar hoje é o seu coração, é o meu coração, onde a glória de Deus habita, onde Shekinah habita, onde o poder de Deus não é uma gotinha que você tem dentro de você. Quando nós amamos a Deus e nós nos expomos à sua palavra, o Pai nos amará também. O Senhor diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos eles, a Trindade, viria e faria habitação dentro de nós. Nós somos templos do Espírito Santo, templos de Deus. Então, por isso, queridos, quanto mais nós temos intimidade com eles, mais nós deixamos para trás a velha vida. O nosso velho homem foi pendurado naquele madeiro. Não deixe ele descer para governar e dominar a sua vida. Não, todas as vezes que a sua carne, o seu ego, o seu temperamento quiser se manifestar e governar a sua vida, coloca ele preso na cruz do Calvário. É lá o lugar do velho homem, é lá o lugar da mentira, é lá o lugar da tristeza, do adultério, das brigas, das divisões, dos ciúmes e das invejas. É na cruz do Calvário. Jesus levou na cruz do Calvário e em troca nós somos livres, não para fazer o que a gente quer, livres para não mais ser escravo do pecado, livres porque Jesus, o Filho de Deus, nos libertou. Então, amados, você que está aí me ouvindo, talvez você não tenha tido a oportunidade de nesse fundamento do novo pacto, da nova aliança, de receber a Jesus no seu coração. Então repita após mim: Pai, em nome de Jesus, eu abro meu coração agora e te recebo em minha vida como Senhor e Salvador. Foi o Senhor que pagou o meu pecado, a minha morte e a minha maldição na cruz. Por isso, hoje, eu tenho o poder de ser chamado filho de Deus, não para me gabar, mas para eu poder ser a expressão de Deus aqui na terra. Amém, queridos? E a minha oração é que você na sua casa seja abençoado, que o Espírito da revelação venha sobre você de uma forma soberana, iluminando os teus olhos espirituais, desobstruindo os seus ouvidos espirituais, para que você veja, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade, mas o Espírito Santo de Deus, o ajudador, o paráclito, o consolador, é ele que nos traduz e nos revela o que está no coração do Pai. Então, que você possa verdadeiramente viver nessa total dependência do Senhor, que você possa estar, não é, nessa entrega, não mais com medo e nem com temor e nem com aquele esforço de agradar a Deus. Não! Você quer agradar o coração de Deus? Creia nele. Creia naquele que o enviou. Creia. Se aproxime de Deus crendo que ele é o galardoador. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte do bem. Ele é a fonte das águas que nos refrigera. Amém, queridos? Então, eu quero aqui ainda colocar esta música do ABBA para que nós possamos experimentar
nesse finalzinho, essa melodia que vem da parte de Deus para conosco. Amém? Então deixa eu ver se eu estou acertando. Amém? Voltei ao teu jardim, Aleluia. pra ouvir a tua voz, a me dizer, me prometer, Queridos, que não me que vocês possam acabar este domingo na doce presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero avisar que essa gravação ao vivo ficará por 24 horas no history da Igreja Caminho da Vida. Mas logo em seguida estarei salvando e colocando também no YouTube. E você terá a oportunidade de compartilhar e de distribuir com aquelas pessoas que você não pôde estar aqui junto com você. Então, que Deus abençoe a você e a toda a sua casa. Não viva mais no esforço do seu braço. Viva na graça e na fé ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Grande beijo!